Bom dia, senhores operadores. Hoje, 21 de março de 2022, eu sou Nilson Almeida. Esse é meu canal virtual, onde eu faço minhas operações e gravo para meus estudos e posterior publicação no YouTube. As gravações são feitas ao vivo, enquanto eu opero o mini índice e o mini dólar num plano de trade até 5K, não operando simultaneamente nessa primeira etapa. Nós estamos no 11º dia, hoje será o 12º dia de negociação. Meus vídeos foram publicados no canal e lá tem um relatório de performance dos últimos 11 dias de operação. Coloco à disposição dos senhores para qualquer eventualidade em comentários que forem feitos nos vídeos. Lembro que não podemos utilizar essas informações, não devemos utilizar essas informações no YouTube, publicadas no YouTube, para qualquer tipo de negociação. Leiam o disclaimer de sua plataforma e leiam o disclaimer de suas corretoras. Procure somente agente credenciado para negociar na Bolsa de Valores do Bovespa. Obrigado. Bem, vamos começar com a leitura prévia do mercado. Neste momento, vou mudar aqui para 1 hora o índice e o time frame mais longo ajuda a ter uma noção do que foi a semana. Vou retirar as operações que já estão assinaladas aí no histórico. Essa média que está aí incidindo para cima, de uma forma hiperbólica, é a 72. A 72 no H1 seriam 72 horas de pregão, aproximadamente 10 dias de pregão. Então aqui nós estamos no dia 15 de março ao dia 18. Ela considera só o tempo corrido, então vamos deixar aqui do dia 9 de março ao dia 18, são 10 dias, a inflexão está aí. O mercado abriu com gap, está aqui o gap do índice. Nós utilizamos uma negociação de 220 pontos por 660. A primeira barra não operei, a segunda barra já foi rompida, a máxima da primeira, e tem um gap a ser cumprido. Então nosso alvo está exatamente, nosso alvo de entrada seria exatamente a primeira barra, no 775, já foi. Está lá, o gap já foi fechado. Essa primeira operação não deixa a desejar por um motivo muito simples. A sexta-feira foi muito alta a subida, na segunda-feira a primeira barra é a barra mais difícil de operar, de 1 minuto. Então vamos ficar atento para a barra de 5 minutos. E nós vamos esperar a quinta barra aqui, de 1 minuto, para depois operar a primeira barra de 5 minutos. No caso de haver uma retração para venda, a venda seria na mínima da barra de 15 minutos, de 5 minutos. Então está aqui o 690, vamos buscar ele, 115, 690, é uma quantidade de ponto extremamente grande. Essa barra foi muito climática, está fazendo nova máxima, mas nós vamos aguardar. Nesse caso aqui, a operação que nós fazemos aqui de momento, a perda da força da primeira barra ou da segunda barra, já foi uma entrada imediata. Nós estamos no positivo, aqui está o nosso alvo vai ficar um tick antes do alvo que nós colocamos como primeira operação de 5 minutos. Vamos reduzir para 100 pontos o nosso trade stop e não queremos perder mais do máximo do dia. Então o trade stop está bem reduzido, a máxima do dia está ali. Se caso ela for rompida, a perda será mínima em termos de pontos e em termos de resultado. Ela vai ser metade do que nós temos aqui na nossa boleta. Isso permite que eu tenha uma melhor certeza do que eu estou fazendo e uma confiança aumenta. Então, o trade stop andou, não perdemos mais, nossa primeira operação é positiva, nós queremos que ela venha até o alvo, que no caso aqui são 660 pontos. Barra fantástica, está aí, o trade stop andou novamente. Faltou um ticket para o alvo, ela tocou na média, não pegou o nosso preço aqui, mas ficou abaixo da média. Esse preço de 660 reflete, 660 pontos reflete a nossa entrada circunstancial naquele minuto. Nesse trading stop aqui nós teremos satisfação também. Então está aí em andamento. Novamente trading stop andando. Está aqui um alvo de... Aliás, esse alvo aqui não é alvo, eu já modifiquei ele porque ele é o stop loss da operação que está aqui embaixo. Então, desculpa a minha confusão é isso mesmo, acontece no mercado. Então está aqui o stop loss dessa ordem que foi reduzida, porque foi reduzido para 145 pontos. O trade stop está andando, aquela barra climática que foi a segunda barra
de 1 minuto da abertura do mercado, está deixando essa sombra gigante. O que nós queremos é ter certeza de positivo. Está aí o trade stop andando, trade positivo, e essa linha é um stop loss da barra que está lá embaixo. O nosso alvo foi calculado aqui, ele está dizendo 425. Então, se levarmos em consideração que podemos manter a nossa boleta de 660 e a nossa do jeito que está ali, então vamos colocar aqui os 660 pontos como saída para ter uma noção de distância. Daí 660 pontos. No caso de atingir esse ponto, vai ser feita uma dobrada da entrada, então nós vamos ficar nesse sentido na dobra. Se ele falhar aqui, ou seja, vir para o stop loss dessa operação que está em andamento, a nossa próxima entrada é acima do topo da segunda barra, que no caso aqui seria a barra de 5 minutos, ou seja, aquela sombra que nós faremos na nova entrada. Então vamos colocar aqui um zoom para ver, está aí a sombra, a banda de Bollinger, que nesse caso tem a média de 20, está se estreitando, a operação ainda veio abaixo, nós estamos aqui com uma ordem para dobrar a nossa entrada. Nesse momento nós nos qualificamos a régua de negociação alavancada, que está aqui, uma pequena retração de Fibonacci, está ali a máxima e a mínima das duas barras, as duas máximas das duas barras, está aí a régua vai nos dar um nível de satisfação. Então esse take profit vem para cá, onde o preço permanece entre 150 e 188, daria um retorno, nesse caso aqui, muito próximo de 2 de risco para 1 de retorno. Então, como está na máxima da barra, nossa entrada foi muito perto da barra de 5 minutos anterior, na reversão do preço, nós estamos favoráveis no negócio e podemos alavancar. Então está aí a alavancagem, primeira operação do dia da alavancagem, rompendo a mínima da primeira barra de 5 minutos, rompeu a barra, está aí a operação, nós estamos com um stop loss positivo, ou seja, não perdemos mais. Esse stop loss está com trading stop, que nós agora vamos alongar esse trading stop, exatamente porque nós temos agora uma situação em que nós estamos positivos, então nosso trading stop básico vai ser o trading stop da boleta. O preço nessa região aqui permanece o mesmo. Se houver rompimento, ele vai andar e vai andar muito. Nós queremos sempre ter como noção o nosso ponto de entrada 262. Então em 510, fazer uma terceira entrada. Rapidamente eu movo essa ordem para cá. Uso sempre a boleta para não ficar colocando ordem limite nem ordem stop, ficar editando ordem o tempo todo. Não é uma operação robotizada, a operação é só feita só na boleta. Está aí a entrada, o stop loss está aguardando. Caso esse stop loss seja atingido, a nossa primeira operação será positiva e irá aparecer aqui no nosso relatório de performance. Bem, essa operação em andamento é devido a esse plano de 1 a 5 contrato, está aí stop, primeira operação positiva. Vou ajeitar para aparecer somente as informações que devem aparecer, que é a quantidade de contrato e os preços que foram executados, porém não vou dar atenção aos valores em reais no meu relatório de performance. Aí a primeira operação, ela está aparecendo o valor, me desculpe, não vou tirar o valor, está aí agora só a parte percentual e o volume. Com esses números basta, é o suficiente para se fazer a contagem dos valores que foram amealhados, porque a operação está aí. Essa operação vai sair do histórico para não poluir a tela com muita informação. Bem, vamos com base nessa nossa negociação, tá aí a primeira movimentação em 3 sentidos praticamente. Ele começou num ponto, foi numa direção, ele voltou ao ponto inicial e agora ele está tentando formar um pivô, ou para cima ou para baixo, ou seja, ele está num range entre 670 e 900, um range de 50 pontos. Nossa base de cálculo continua aqui, nesse 262, porém nós vamos colocar um objeto que vai indicar exatamente o ponto anterior. Então esse ponto anterior, que é a mínima do dia, esse ponto anterior de referência está aqui na mínima do dia. Vamos colocar um valor negociável, que é no caso aqui 635, 630, que está mais próximo do zero, tá? 630, e vamos repetir esse mesmo objeto no outro tempo gráfico.
115.630. Vamos editar ela para o número que nós estamos. 115.630. É o número editado, está aí a linha. Ela passa a nos dar uma referência caso o tempo, no caso, o tempo vai passar e essas barras vão mudar de lugar. A ideia é não mexer em hipótese alguma nas configurações de tela. Ou seja, o máximo é essa do 15 minutos, que é uma tela de análise. A de 5 e a de 1 minuto devem permanecer fixa. Ao deslocarem os pontos, conforme a passagem do tempo, as barras vão sumir. Então, no manejo do zoom é o suficiente, não se mexe mais nisso. Ok? Bem, aqui tem uma operação em que ela pegou um range entre o fundo do dia, que é a barra de 5 minutos, como mencionei, e o rompimento da média de 72. Essa média de 72 ela ainda está refletindo a sexta-feira. Então, a partir da abertura da BME, da Bovespa, que ela vai refletir somente, vai ter maior relevância em refletir somente o dia de hoje, a primeira hora do dia de hoje. Então nós temos que aguardar isso aqui como uma atração, como um magneto de puxar preço. Isso aqui não é no momento uma referência para puxar preço. A referência para puxar preço são os preços anteriores. Então vamos dar uma olhada. Os preços anteriores estão aí, ó. Ah, mas ele veio na média. Ah, mas ele ficou batendo na média. Ah, mas a média é isso aqui. Então não crie convicção nesse sentido. Ou seja, tenha paciência e estude os deslocamentos. Aguarde os deslocamentos. Tá aí uma quantidade boa de barra para se analisar. Eu prefiro menos barras, então vou colocar um zoom para que fique bem clara essa situação. Essa situação aqui de 1 minuto é para operar. Essa de 5 é para você ter uma visão melhor do mercado. Então está aqui a sua análise. Segue esse mastro, segue essa bandeira. Tem aqui um martelo invertido, que é um doji gigante. E o nosso avaliação de direcional, que é o que eu tenho mais interesse em usar. Aqui no caso, nós estamos usando o dólar como uma referência que está no diário. Agora já está no momento que nós não estamos operando. Vamos mudar o time frame dele para 15 minutos. Está aí a primeira barra. Essa primeira barra nos influencia no sentido de que a direção dele pode ser um indicativo para a direção do índice. Então vamos manter ele. Aqui também vamos fazer uma mudança, vamos mudar o tempo time frame para 15 minutos. Esses 15 minutos permite nós utilizarmos aí praticamente o dia todo, o dia anterior todo, né, na tela, e o fechamento de um dia antes. Então está aí lançamento orbital, né? Aqui, se você avaliar isso aí, você fala, pô, isso aí foi um foguete que saiu para o espaço sideral. Então, paciência e vamos às negociações. Lembro, senhores, que esses estudos são gravações que eu utilizo para avaliar a minha conduta frente ao mercado. Publicarei eles imediatamente no YouTube no meu plano de trade virtual, que envolve a negociação de 1 até 5 contratos em mini índice e mini dólar. Lembro aos senhores que essas informações não devem ser usadas em hipótese alguma para nenhum tipo de negociação virtual, ou de avaliação, ou de negociações em dinheiro, negociações em corretoras da Bolsa de Valores da Bovespa de São Paulo. Para negociar, procure um agente credenciado, utilize essas informações somente para estudo. Crie suas crenças, faça seus estudos e façam boas operações. Obrigado. Bem, basicamente, com essa maneira que o preço começou a se comportar, o índice de diferença de atuação, ou seja, de tendência, de busca de tendência, o índice direcional, ele ficou abaixo do 40. E a nossa índice negativo, que reflete essas 4 barras sucessivas, ele veio até o 25 e parou. Essa situação aqui, ó, 8, 25, 40, é uma atuação que eu considero como formadora de tendência. Então está muito bem especificado. Um print screen que ajuda para guardar depois essa informação. Então está aqui, ó. Esse ponto no 1 minuto significa que os operadores estão atentos. Está aí o movimento dos 5 minutos dentro da banda de Bollinger, e aqui ele já fez uma barra operadora de topo, ou seja, uma barra compradora, uma barra positiva. Então vamos aproximar
Nesse caso aqui, se você olhar a régua onde foi feita a operação anterior, permanece o mesmo range onde nós alavancamos e onde nosso stop loss pegou. Então esse ponto é o ponto onde está o partidouro, né? Ou seja, onde a situação pode escolher o lado que vai, independente de você operar. O que você tem que olhar é o que os operadores vão fazer, o que eles estão fazendo. Aqui é claramente um compasso de espera, formando a segunda barra, iniciando a segunda barra dos 15 minutos, que eu vou fazer esse zoom aqui para vocês terem noção, existirá uma tomada de decisão. Aqui é básico, está todo mundo esperando. Se você olhar, o volume caiu, basicamente é isso. Robô está sendo ligado, alguém está falando alguma coisa, está se tomando decisão. Você tem que estar atento a isso. O que você quer operar? O rompimento, o range, rompimento do topo ou rompimento do fundo. Eu opero essas indicações. O volume está aqui, para vocês terem uma base, quem gosta de volume. Novos fundos ou novos topos definem tendências, certo? Tendência de queda está vindo abaixo de 25, a tendência de alta está se revertendo e o índice de movimento direcional, que seria o índice da tendência, está abaixo dos 40. Então ela não é uma tendência que está se formando de forma forte e consistente, ela é muito gradativa. Em 5 minutos, uma gradação boa, forma-se um cone de acumulação, um cone de rompimento. O nível da máxima do dia, que é essa espada gigante aqui, esse doji, ele mostra claramente que é um doji de topo do dia, porque o dia só está aqui, mas se você considerar o dia anterior, ele também é um doji de topo. Então você tem que tomar uma decisão sobre isso. Se você vai operar acima dele, se você vai operar abaixo dele. Aonde você vai operar abaixo dele, no meu caso eu já tenho essa informação. Essa informação eu utilizo essa régua. Então você tem que prestar atenção no que você quer. Bem, aqui eu abri o 15 minutos, está formando um candle vendedor, está formando um candle comprador, não está formando candle nenhum, porque ele vai demorar 14 minutos para formar o candle de 15. Então aqui existe uma ticagem dentro do 15 minutos, com limites máximos e mínimos, considerando essa bandeira anterior. Se você condensar todo esse movimento aqui de alta para esse movimento aqui de lateralidade, você tem uma bandeira. Então, quem opera a bandeira está aí a opção, certo? Ah, mas o MAS está muito inclinado. Tá bom, então vamos aumentar o tempo aqui. Olha só que bandeira fantástica. Isso aqui tudo é um dia. Tá, vamos colocar o dia aqui, então a gente vai ver. Ah, mas aí vai dar um desenho totalmente diferente. Então vamos olhar. Tá aí o dia. Olha só. É ou não é uma bandeira? Sim, é uma bandeira. Aqui é ou não é uma bandeira com bebê abandonado, com bandeira desfraldada, sem vento nenhum? Vento que manteria a alta. Mas esse vento, como se fala, é um advento da venda, ou seja, realização desse movimento aqui. Então foram 2 dias de realização do lucro dessas 3 altas. Aqui vai repetir. Aqui teve 2 dias, foi um movimento contrário, houve a consolidação. Quem operou esse martelo aqui e saiu no topo lá do dia anterior, fez gain, mas operou essa reversão. Aqui é o mesmo caso, o bebê abandonado fez essa reversão. Você pode buscar essa reversão através desse indicativo aqui. Se você operar só esse indicativo aqui, você está fora do mercado, você vai ser estopado. É o mesmo caso aqui. Aqui nós estamos numa situação em que pode se configurar num rompimento a continuação desse mastro. Então nós vamos ter paciência para ver o que nós vamos fazer. Bem, no meu caso aqui, a minha leitura que eu utilizo, eu lembro a todos vocês, não deve ser utilizada para nenhum tipo de negociação virtual de avaliação ou em negócios da Bolsa Bovespa de São Paulo, Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Procure um operador credenciado, procure corretoras credenciadas, leia disclaimer de suas corretoras e das suas plataformas. Não utilize informações para nenhum tipo de negociação em Bolsa de Valores. Essas negociações são somente para meus estudos, para gravar minhas reações frente ao mercado à vista. Frente ao mercado ao vivo. No caso aqui o mercado de BMF, o mercado futuro de mini índice. Opero mini índice, mini dólar, no plano de 1 a 5 contratos até 5K, com o objetivo de não fazer operações simultâneas índice e dólar, mas sempre estar observando o ativo
observando os ativos conjuntamente. Bem, aqui a situação desse ponto que nós analisamos, que era as mudanças da tendência, as divergências, as convergências. Aqui houve uma convergência, essa divergência levou essa convergência e o índice voltou para um nível abaixo, ou seja, ele não está indicando que a direção vai ser tomada, ou seja, a diferença entre as pressões de direção tendeu a ficar abaixo, estão tendendo a ficar abaixo de 25, está abaixo de 25, então para que se movimentar? Mas fique atento, se movimentar eu digo colocar ordem no book, fazer operações, entrar, basta aguardar essa movimentação. Assim que essa movimentação se fizer, nós temos que estar atento para mensurar o tanto que ela se moveu. Então está aqui a primeira mudança da régua. Aqui nós temos exatamente a formação de um pivô hiperbólico, ou seja, há uma queda vertiginosa, uma retomada em platô, seriam duas curvas invertidas, né? Uma curva de queda e uma curva de alta. Então você vem para baixo e forma um platô. Então são esses achatados. Esses achatados são sigmoides achatados. Então preste bem atenção nesses dois topos que são duas sigmoides. No caso aqui você tem que tomar a decisão de qual sigmoide vai ter mais relevância sobre a outra, que é a razão que existe aqui. Ó. Essa razão de um sobre a outra te dá um nível direcional. Essa média de Bollinger de 20 eu a considero como referência visual. Eu não utilizo ela como referência de negociação. Porém, mostrei em vídeos anteriores que ela pode ser refratária ou transpassada. Então preste bem atenção nessa situação. Aqui ela é refratária, bateu, refratou, bateu, transpassou. São duas. Mas isso sempre vai acontecer? Sim, vai acontecer num número de vezes maiores ou menores, conforme a direção do mercado. Vai ter mais refrações, vai ter mais transposição, beleza? Vai contando, vai olhando e vai contando. Tá aí, ó. Aqui transpôs, aqui refratou. Não, passou, mas aqui refratou primeiro. Tá, mas aqui transpassou. E aqui nem refratou, seguiu fora da curva. Seguiu fora da curva, veio e refratou. Mas aqui transpassou um cabelinho, né? Vamos dizer ali, né? Aí seguiu, aí veio, refratou, conseguiu, aqui passou um cabelinho. Tá? Então, vai contando e vai fazendo suas estatísticas, beleza? Bem, aqui nós temos um topo mais baixo, não acabou de ser rompido, vamos modificar. O que nós estamos verificando? Mudanças de tendência. Saiu do 8, desceu do 25, está aqui em poucos minutos. Está tudo de lado. Sim, está tudo de lado, mas existe força. Existe volume? Não, existe força. Força é o seguinte, puxa o oxigênio e se prepara para o pulo, tá? Então tá aí. Aqui o nível subiu, estamos subindo com ele, estamos avaliando nossa régua. Aqui nesse caso, se você considerar leituras de barra de tendência, que são essas aqui, ó, tá? Isso aqui é uma barra de tendência, não se preocupe em ficar fazendo retas e transpor, se vai chegar lá ou não. Sempre leve o ponto de avaliação da régua para aquele ponto que você quer ver como a tendência. Mas aqui e tal, não sei o que, papapá, posso desenhar assim. Pode desenhar do jeito que você quiser, certo? Pode ver a figura que você quiser. O que você tem que ter em mente é que você não pode antecipar a sua decisão. A sua decisão é sua, só sua, o erro é seu, o trade é seu, você faz dele o que você quiser. Porém, você tem que ter uma satisfação. Satisfação na perda, satisfação no gain. Aí tem uma pequena retração, a banda de Bollinger com a média central dela de 20 está, no caso aqui dos 5 minutos, está indicando que pode ser transpassado, já foi transpassado, né? Já foi ali, saiu, passou para lá, depende da quantidade de pontos que você quer operar, você já teria um scalp, um gain sobre essa média. Então aqui tem uma sombra que você poderia ter operado, ela já foi transpassada. Aqui tem o preço, permanece o mesmo. Se você considerar que aqui são 2 de risco e aqui dá 1 de gain, que é os 150, então aqui você teria uma operação de 1 para 1 se você tivesse feito qualquer uma dessas escolhas, porque aqui tem 50
e aqui vai de 262 a 180. Então, qualquer entrada que você fizesse aqui, você já teria atingido um gain de 1 de risco para 1 de retorno, ou, como aconteceu aqui, 2 de risco para 1 de retorno. Basicamente, essa grande reversão que teve aqui na primeira barra está indicando uma força realmente para venda. Então, a minha impressão vai prevalecer, ou seja, do jeito que eu fiz a primeira operação, eu espero fazer a segunda e a terceira. Então, até agora, o ponto de entrada principal é aqui, que eu tenho como tranquilo. Aqui é um ponto tenso, porque você tem 1 de perda para 1 de gain se ele retornar nesse nível que ele está. Então, esse é um tipo de operação que você pode fazer caso você tenha confiança. Olha, está totalmente de lado nesse desenho de 1 minuto. Ah, mas de lado o quê? De 630 a 920. Uma quantidade de ponto absurda, certo? Então você tem que buscar. Ah, vamos aumentar aqui para a gente ver. Nossa, olha só cada número, né? Então, tá bom. Então fique atento, tá? Tocou ali. No caso, nossa entrada principal continua sendo aqui, né? No caso dessa variação grande que teve na primeira barra, não temos interesse em entrar no meio dessa variação da primeira barra, tá? Vamos aguardar. Bem, agora nós vamos para a segunda barra de 15 minutos, e aqui nesse caso aqui nós vamos deixar retornar o time frame de 15 e verificar que as duas são azuis, certo? Porém, elas estão abaixo da média, 74. Aqui ela está 74, vamos manter 74, eu prefiro a 72, o número 72, mas vamos deixar 74 mesmo. Aqui, deixa eu ver, tá, 72, vamos corrigir, porque essa aqui ela é o que eu usava antes, e eu agora vou usar só 72. Aqui. Mas sempre a ponderada de 4 valores, tá? Essa daqui, ó, HLCC/4, Weighted Close, fechamento ponderado, sempre. Bem, nesse caso aqui de 1 minuto, verificando a tendência, o nível mudou de lado, o índice mudou de lado, ou seja, ele passou para o lado 25, que é o lado negociável. O que está acima é o positivo, então está indo para cima. Ah, muito bem, isso é fácil de ver, isso é muito fácil de ver. Só que você tem que verificar se é isso mesmo que você quer. Então, no meu caso, eu já verifiquei que eu não quero esse trecho aqui na subida, eu quero esse trecho aqui na descida, que é o que eu fiz ali, certo? Então, se ele vir e ficar 1 ou 2 barras vermelhas aqui, eu vou considerar a entrada aqui no 100, beleza? 100 seria a falha de rompimento do topo, seria um fading da terceira barra de 15, ou seja, a terceira barra de 15, assim que ela montar e ela abrir positiva e falhar, ela vai ficar vermelha e rompe o fundo. Então isso é um fade do 15 minutos, tá? E aqui é o local que ele vai acontecer. Então nós temos que ficar atento a isso. A banda de boiler está ali, ela está ficando cada vez mais estreita. Ah, mas você não vai colocar nenhuma ordem? Não vou colocar nenhuma ordem, porque os pontos de negociação estão muito distantes. Os pontos que eu já escolhi, que eu já negociei, estão muito distantes do ponto do preço, certo? Como eu só uso na boleta agressão ao mercado, as ordens são muito mais rápidas. A questão do consumo está aqui, ó, certo? Isso aqui vai mexer rápido, tem barreira ali, está formando vácuo. Aqui nós temos a entrada que foi dita lá sobre 1 para 1, né? 2 para 1. A operação 2 para 1 já deu lucro, tá? Agora nós vamos em qual operação? Ah, nós vamos seguir. Então está aqui a entrada que a gente tinha interesse nela, 765. Está aí a entrada. Aguardando. Esse delay entre o toque na boleta e aparecer a ordem é muito comum nessa plataforma que eu estou usando, mas independente disso, o que tem que ser feito é a escolha do ponto, certo? Foi antes do preço passar, se fosse depois, o preço teria passado, a ordem não teria sido executada, a não ser que o preço voltasse. Aí o preço voltou, executou, estamos aguardando. Mesma situação, mantém-se as mesmas métricas. Aqui, nesse caso, se ele romper,
banda e romper o fundo é sinal para alavancagem. Nós temos uma primeira operação positiva, nós temos sinal de alavancagem e a saída já esperando aqui. Nós estamos muito próximo da saída. Um nível de satisfação muito próximo da nossa saída. Lembrando aos senhores que essas operações são para meu uso pessoal, para meus estudos, as minhas reações frente ao mercado, não devem ser utilizadas por nenhum dos senhores para avaliação, negociação em bolsa ou qualquer outro tipo de operação. Essas operações são exclusivamente para meu estudo, não são em momento algum chamada para negociação ou call de operações a serem realizadas por qualquer das pessoas que estejam assistindo esses vídeos. Não utilizem essas informações para negociar na Bolsa de Valores. Utilize as suas corretoras credenciadas e as plataformas. Leiam o disclaimer de suas plataformas. Obrigado. Bem, dentro dessa métrica, tá aqui, nós estamos com 220 pontos ali de stop. Ele está acima desse ponto de retorno. Nós vamos mudar para cá, para que ela fique dentro. Está aí o direcional começando a ficar no ponto que a gente tem interesse, que é acima de 25, e o direcional negativo ficando também acima de 25. Esse ponto de 25 é um ponto assim, casca de ovo. Se você quer os omeletes, ele vai ser quebrado aqui, a casca do ovo. Mas se você quer ter certeza que você vai ter um ovo cozido, espera chegar no 40. Aí lá no 40 você tem a tendência levantada. Aí você vai ter seu ovo cozido, beleza? Aí o ovo cozido é mais durinho, né? Não quebra fácil. Então tá bom. Aqui nesse ponto nós temos a transposição dessa média de 20. Olha, ela transpôs para cima, transpôs para baixo. Ela vai ser refratária agora, e esse é o nosso interesse. Então tá aí, vamos aguardar se ela vai ser refratária. Se não, olha só, primeira providência, reduzir o risco, reduzir o quanto a gente vai perder, certo? Segunda providência, iniciar imediatamente o local de reentrada, onde nós vamos fazer reentrada para venda ou reentrada para compra. Essa é uma decisão que o direcional vai nos indicar. Que quem está nos indicando que nós vamos entrar para compra é o direcional positivo, que acabou de entrar no campo de negociação 25. Vai quebrar um ovo da nossa cesta de ovos? Provavelmente. Se ele pegar esse ponto ali, que é o anterior, eu não vou mover o stop, vou deixar ele ali. Aí, estopou. Duas operações, uma positiva e outra negativa. A soma das duas dá quase um 0 a 0, que é 2 vezes 7, 14. Nós tomamos menos esse, tomamos menos 0,2. Então estamos na filigrana. Nosso ponto de entrada agora continua esse ponto, tá? Mas se vocês observarem que ele for a primeira retração, eu usarei esse ponto como reentrada, exatamente onde ele estopou, tá? Então estou aguardando. Se houver quando que você vai mudar de direção? Só depois do rompimento. Aí nós vamos colocar uma barra aqui embaixo, porque aqui já temos as duas hipérbolas que foram mencionadas. Esses estudos, essas gravações são somente para meus estudos, para ter certeza das minhas reações frente ao mercado. Não utilize nenhuma dessas informações para negociações em avaliação ou negociação na Bolsa de Valores através de corretores. Procure somente operar através de agente credenciado. Procure essa corretora, leia o disclaimer da sua corretora, gerencie o seu risco. Não utilize essas informações que eu publico no meu estudo para negociação. De forma alguma elas representam call ou indicação de operações que você deva seguir. Procure um agente credenciado. Bem, aí enquanto estava lendo o disclaimer, né, vocês verificaram que houve a transposição e a regressão. Não foi reentrada. Nós estamos aguardando uma nova barra de 5. Tá? Esse ponto aqui também é um ponto de interesse. Ó. Aqui nós temos que aguardar a nova mínima. Tá? Ou seja, aqui o preço permanece o mesmo, certo? 150, 161, 188, o preço permanece o mesmo. Aqui é 2 para 1, com o imposto de renda pago e as despesas todas pagas. Então, paciência, paciência. Aqui, de 100 para 262, você teria 1,5 vezes a mais do que o risco que você colocou. Então, você tem que ter paciência, certo? No meu caso, eu quero essa operação agora. E a operação mais longa, do 262 até o 555, passa a ser uma operação de 1 para 1,
né? Porque a entrada é no 262, ou de 1 para 1,5, ou talvez até 2. Se do 262 ao 777, dá de 2 para 1. 1 para 2, aliás. 1 de risco no 262 para 2 de gain no 777, certo? Então tá. A barra está próximo de fechamento, no último minuto, considerando que o último minuto é muito representativo para essas barras de 5 e 15 minutos, então nós vamos colocar uma ordem aqui no 680 para venda, que ele está aqui, né? Cadê o 680? Aqui está no 750. Então está na mínima da barra aqui, nós vamos colocar no ponto de satisfação aqui. Nosso stop ficaria exatamente onde está o preço agora. Então ele tem que deslocar 220 pontos para pegar a nossa ordem, certo? E aqui essa operação que estava aqui disponível, nós vamos colocar a palavra aqui, né? Semana nova, segue o plano, 2 operações. A próxima operação negativa, não fazemos mais operação com alavancagem, somente com contrato. Próxima operação positiva, vamos em busca da nossa meta do dia, que pode ser como operação alavancada, certo? Nossa meta do dia é ter 3 operações positivas seguidas, tá? E o plano de trade positivo. Essas operações são gravadas ao vivo, publicadas no YouTube para meus estudos. Não utilize essas informações em hipótese alguma para negociação, seja em avaliação ou em negociação em bolsa de valores, na Bovespa, na Bolsa de Valores de São Paulo. Não utilize essas informações porque eu não sou um agente credenciado. Essas informações são somente para gravar as minhas reações frente ao mercado e testar os meus conhecimentos ao vivo. Bem, como foi mencionado, não formou um topo, um fundo mais baixo, está formando um mais alto. Então aqui nós vamos colocar uma segunda objeto em que desse ponto mínimo que nós já negociamos até o ponto mínimo anterior, forma-se uma régua de negociação, certo? Esse ponto aqui, ele ainda permanece no nosso interesse, porém nós vamos modificar ele, a forma com que ele está sendo, para não poluir, ele está considerando esse valor, certo? Que é o topo lá. Então nós vamos mudar ele para cá, vamos deixar ele um pouquinho de lado, para que a gente tenha ele como referência no caso da primeira operação, tá? A gente pode entrar ali caso haja um fade, né? No 262 seria o ponto de venda, como nós fizemos naquela primeira operação. Ele chegou no ponto lá no topo, ele retraiu 5% do movimento que ele fez, nós entramos vendido. Se ele bater acima do preço e falhar, então está aqui os 2 níveis de satisfação dentro da sombra do candle anterior, tá? Então entradas reversão são entradas que seriam entradas de rompimento que não foram executadas ou que não foram ou que foram estopadas, né? Então você tem uma situação que eu chamo lá de ping-pong, né? Você joga a bolinha volta para você. Então, se você jogou a bolinha e a bolinha não te deu ponto, ele vai te devolver. Então, você tem que novamente fazer uma ação para conquistar o ponto. Então, vamos lá. Aqui o volume está abaixo do que a barra anterior. Aqui, as 2 situações que a gente tinha comentado, o candle anterior, o segundo candle fechou embaixo, e o terceiro já fez um topo e está buscando um fundo. Com 4 pontos que tem aqui, é possível se traçar linhas, né? Mas nós não vamos fazer isso, nós já estamos aqui, vamos para desenhar 6 pontos e estamos exatamente afunilando para um valor que ele vem desde o fechamento do mercado à vista. Que essa última hora aqui, se você pegar as últimas 6 barras, é o mercado futuro depois do fechamento do mercado à vista na sexta-feira, tá? Então a abertura do mercado à vista também hoje está refletindo a mesma coisa de sexta-feira. É o normal, primeiro dia da semana, ninguém sabe o que vai acontecer, quem
quem vai fazer mais barulho na água, quem vai dar mais, vai jogar isca pequena, isca grande. Então você não sabe, então você tem que ter paciência. Paciência é uma virtude para o trader. Tá aí, operação em busca, que nós temos buscado são esses números acima do 25, nenhum está acima do 25, mas a nossa ordem está ali, aguardando. Por diversos motivos que você volte o vídeo e fique atento às explicações. Eu utilizo essas informações para as minhas reações frente ao mercado em gravações ao vivo, com operações virtuais para o meu plano de 1 a 5 contratos, mini dólar, mini índice, não operando simultaneamente os ativos, mas estando de olho neles. Lembro, senhores, que para operar na Bolsa de Valores de São Paulo, você deve procurar um agente credenciado e uma corretora credenciada. Não utilize informações de vídeo de agente, de pessoas como eu, que estão operando e publicando para ter certeza das reações e do conhecimento. Não utilize essas informações como call de negociação. Isso não é permitido e você não deve procurar milagre no mercado. Você tem que construir a sua jornada e atingir a sua eficiência. A sua eficiência vai te dar uma satisfação dentro de uma métrica que o seu gerenciamento de risco permite você continuar operando, continuar vivo no mercado, continuar pagando as despesas, continuar acumulando. Vou ter que interromper um pouco a gravação. Bem, trabalho em home office sempre tem uns perrengues, né? Então, vamos lá. Bem, segue a informação, vou me retirar, as ordens estão no mercado e as entradas e saídas também. Volta em instantes. Estou de volta no meu home office, estando pronto para as atividades do dia. Hoje, devido ao drawdown da semana passada, ficarei só em 3 operações, independente de gain ou não. Bem, pelo visto a ordem não foi acionada, a operação não foi aberta, mantém-se fora do nível de negociação que é o 25,40, então vamos aguardar. Bem, nesse sentido que ele está tomando agora, o ADX já começa a levar o ADX positivo para o nível de negociação que a gente tem interesse, e o índice ainda está abaixo do 25, porém está próximo do topo do dia e porém já passou a entrada daquela régua que nós fizemos aqui. Então nós temos um nível de satisfação, aqui tem uma barreira, vamos entrar nessa barreira. Bem, a ordem está acionada, o nível de satisfação, como eu havia dito, de 262 para 333 é um nível de negociação permissivo, que você pode utilizar, eu utilizo, então é dessa maneira que eu estou avaliando a minha negociação. Caso ele rompa esse nível, o nosso alvo já está definido, lá no alvo da boleta, ok? Se ele romper esse nível, nós vamos retirar todas as ordens para que não haja confusão, tá? Nesse setup, nessa configuração do gráfico, eu estou utilizando cores verde e vermelha e a banda de bordo, que está sendo estreitada aqui, né, nos 5 minutos, mas eu gosto de negociar nesse preto e branco, nos 5 minutos, sem nenhuma informação, inclusive sem a média 72. A média 72 fica aqui, no 1 minuto e no 15. Tá? Ela não fica no 5 para não causar confusão. Tá aí, o nível máximo não foi, o nosso nível lá que nós colocamos não foi atingido, porém esse nível acabou de ser retraído, né? Então para nós
passa a ser uma entrada factível, tá? Para mim passa a ser uma entrada factível. Nesse caso aí pegou, eu vou excluir as ordens de venda aqui, vou manter somente a régua aí e ficar atento a esses fatores que já foram mencionados. O trailing stop vai ser metade do que nós temos na boleta, ou próximo disso, até ficar positivo. Ficando positivo, nós retornamos ao trailing stop habitual da boleta. Então, se você olhar aqui, a operação faz sentido, como essa foi estopada, certo? A reentrada foi exatamente no stop, não foi reentrada no mesmo valor, nem na mesma direção, mas a reentrada positiva foi aqui. Ou seja, mas por que você não fez essa reversão na hora que estava estopando? Tem ocasiões que podemos fazer a reversão. Nessa aqui foi dito que os níveis estavam abaixo, os níveis de minuto estavam abaixo dos níveis negociáveis, não nos permitia. Assim que ele botou a carinha para fora, nós já colocamos a nossa ordem. Isso é uma antecipação, isso é ansiedade. É isso que eu lido: ansiedade, antecipação e vontade de negociar. Se ele, dentro do meu gerenciamento de risco, me estopar, vou perder toda a vontade de negociar e vou aguardar meu gerenciamento de risco ficar positivo. Então tá aí, não temos novos fundos, certo? Só temos fundos mais altos. A mesma coisa no 1 minuto. Aqui não coloco nenhum desenho para que não polua. O único desenho é esse aí, o 72. Já estamos nos aproximando, nós estamos metade dessa média já começou a ficar consistente. Falta outra metade. Nós estamos com 42 minutos, faltam mais aí uns 30 minutos para ela passar a ser aquela bola de cristal, aquele fator de atração do preço, beleza? Bem, quem não viu, tá aqui, vou mostrar. Olha lá, bola de cristal, né? E atração do preço, conforme o tempo vai ficando mais longo, beleza? Lógico que tem essa quiromancia aqui, né? Tu tem que ficar atento a essa quiromancia, que aí ela te leva a essas previsões, tá? Beleza? Estuda. Bem, essas informações são para as minhas negociações, gravo elas ao vivo, utilizo para os meus estudos, publico no YouTube para que não tenham dúvida, os vídeos são gravações ao vivo e servem exclusivamente para os meus estudos, para o meu trabalho e para as minhas informações. Não utilizem em hipótese alguma em negociações nas bolsas de valores de São Paulo, nem nos seus planos de avaliação em outros tipos de plataforma. Essas informações são exclusivamente para os meus estudos. Para operar na Bolsa de Valores de São Paulo, procure agente credenciado, sempre utilize plataformas e operadoras credenciadas. Bem, tá aí o que nós tínhamos mencionado: primeiro, segundo, terceiro, fundo mais alto, tá tudo desenhado aí, bateu aqui, bateu ali, bateu lá, agora aguardar. Essa hipérbole aqui, ela tá com a mesma largura, ou seja, o range de variação dela não está nem divergendo nem convergendo. Então isso aqui a gente chama de navete, que no caso aqui nós estamos cavucando o cascalho para achar uns diamantes brutos, depois vamos lapidando aos poucos. Então essa lapidação aqui do preço, ela tem uma inclinação, tem um ângulo definido, ela vai começar aqui e vai terminar lá. Ela começou aqui por quê? Porque ela fez um movimento agudo, rápido, que é esse ponto aqui, subiu e desceu. Aí ela está se lapidando. Quem está acumulando o contrato aonde depende muito desse volume, certo? Esse volume está vindo aqui e está vindo aqui. Então, se eles teve um aumento, depois houve uma diminuição, nos pontos onde houver esses aumentos podem ter revertido a tendência. Por isso que deixou de fazer novo fundo. Então, esse ponto aqui, onde está a régua, que é o ponto de maior negociação, ele deve ser utilizado como referência. Aqui tem novos fundos, ó, certo? Novos fundos mais altos, novos fundos mais altos. Esse momento, que é o início da abertura dos contratos, o leilão das ações, 15 minutos antes da abertura da Bovespa, existe o leilão das ações
do mercado à vista. Então aqui nós começamos a ter uma influência de outro mercado, ou seja, o mercado à vista passa a ditar um preço teórico para o índice Bovespa, e esse preço teórico passa a influenciar os operadores que estão aqui. Ou eles vão retirar suas ordens, que é o caso que começou a diminuir, ou eles vão aumentar suas ordens, certo? O que tende é, quando vai começar, isso é público notório, quando vai começar a negociação da bolsa, que encerra o leilão, há uma queda acentuada do volume negociado nos contratos futuros, tá? Devido aos rompimentos que são descasamento entre o preço teórico e as negociações em si, a expectativa dos operadores após os leilões. Quem opera em leilão é mais qualificado, é mais técnico e exigente, todo mundo sabe, e quem opera no mercado varejo são aqueles que operam depois do leilão. Então tem ações que ainda chega a ficar 10, até já teve casos de ações que ficar até 15 minutos em leilão após a abertura. Então vamos ficar atentos sobre isso. No meu caso, como a ordem está aí e a operação está andando, vai permanecer, independente de abrir ou não o leilão. O que pode acontecer um stop, não vou mudar o stop, a operação está em andamento. Como nós temos uma positiva e uma negativa, eu não me credencio a fazer uma alavancagem, porque eu estou em drawdown de 2 dias seguidos. Quarta e quinta passada. Na sexta eu fiz um pequeno trocadinho, um paçoquinho de amendoim, né? Coisinha bem pequena, mas fiquei satisfeito com o que eu fiz. E aqui eu quero também ter satisfação para depois armar uma confiança ao longo da semana. Quanto mais confiança, melhor as negociações. Meus estudos são utilizados na prática nessas gravações. Essas gravações são só para meus estudos, não, em hipótese alguma, refletem chamadas para negociação ou call. Não utilizo minhas informações para nenhum tipo de negociação, nem negociação de avaliação em plataformas fora da BMF Bovespa, e não utilize principalmente em negociações em dinheiro. Procure um corretor credenciado da Bovespa, opere com o seu operador credenciado, em corretoras credenciadas, leia o disclaimer das suas corretoras e o disclaimer das suas plataformas. Não utilize essas informações para negociar na Bolsa Bovespa de São Paulo. Bem, agora que começou o leilão, nós não temos muito o que fazer, porque nossa ordem está em andamento. Vamos dar uma atenção para esse gráfico aqui, que é o gráfico do dólar. O trade stop andou, foi a primeira movimentação dos 100 pontos, ele está no break-even, então ele está tudo zero, lucro zero, ponto zero, tudo zero. Ele passou um primeiro nível de interesse, que seria um ponto de alavancagem. Nós já expliquei porque não vamos lá. Ele saiu da banda de Bollinger, fez a segunda puxada do trading stop, ele não se movimentou ainda aqui na plataforma, mas ele já tocou o som é mais rápido. Então nós vamos movimentar um pouquinho para um valor que paga todas as nossas despesas, tá? A partir daqui nós vamos movimentar o trailing stop para o ponto da nossa boleta de 220. A partir de agora ele só vai andar quando ele fizer 220 pontos. E o nosso próximo alvo para efeito de negociação é esse aqui, tá? Então a régua serve para isso, de um nível de satisfação a outro, um de cada vez. Se eu posso alavancar, eu já teria entrado. Se eu não posso alavancar, eu tenho que pegar o próximo nível de satisfação como saída. Aqui seria uma operação green label, ou seja, o take profit estaria no alvo. Não esse alvo da boleta, mas estaria no alvo de satisfação das minhas negociações. Bem, o dólar ele está com um suporte e tem um fundo mais alto. Então isso nos permite colocar um objeto nas operações inverso, ou seja, nos dois topos anteriores. Onde está o topo anterior? Aqui é fundo, veio, passou o topo, aqui é fundo. Então o topo anterior é aquele ali, tá? Então nós temos aqui os dois topos anteriores, tá? Que é a máxima de hoje e aquele topo lá do dia anterior, tá? Porque ele está acima desse e tem abaixo dele um candle de alta, mas mais baixo do que a máxima dele. Então aqui está o candle de baixa, ele veio, pegou o topo e fez aqui. Então
dá para ver que essa situação daqui é semelhante àquela lá, como se fosse um folheto, né? Dividido ao meio aqui, se você dobrar ele. Esse pico denuncia, esse pico do ATX não está com linhas de negociação. Aqui fomos estopados no nível de satisfação, ou seja, o preço voltou e nos pegou. Reentrada, no caso aqui, eu tinha mencionado que hoje nós só faremos só 3 operações. Então, assim será. Então, está aqui 2 positivas e 1 negativa. No caso, são 5 com 7, 12. Ainda não atingimos o valor positivo. Não, estamos positivo. Tá, beleza. Bem, essa operação não andou o suficiente para a gente ficar satisfeito com o valor positivo no resultado do dia. É um resultado insignificante, mas é positivo. Então é filigrana. Pagou as despesas? Não, não pagou. Então vamos atrás de pagar a despesa nessa próxima operação, porque nós já temos 2 operações positivas hoje. Então nós vamos repetir a mesma operação, nesse caso sim, porque ela está no sentido do ADX. Aqui vamos deixar bem claro, ele está abaixo do nível de negociação. Então a nossa entrada seria a continuação nesses tops. 0,25, está ali o 0,25. Tá? Ordem entrada, está ali. Ele para ser esse 262 ser novamente como ordem de entrada, nós temos que aguardar o preço vir até nessa. Expor energia, tá? Mas está tudo funcionando, beleza? Vamos verificar a internet. A internet também está funcionando, então tá. Então nós vamos inserir um objeto aqui no ponto que a gente considera como ponto de referência, porque se essa barra vir a sumir, de 5 minutos é mais difícil, mas vamos deixar ela aqui. Está num ponto negociável, né? Então nós temos interesse nesse ponto, 115. Vamos colocar esse mesmo valor 750. 115, 750. Tá? Esse mesmo ponto aqui também nos serve de referência. Tá? Aí. Tá a operação em andamento, não há fundo. Não vamos modificar a barra porque não houve novo fundo. Então, se você olhar aqui e virar assim a cabeça de lado, fechar um olho, você vai ver que essa linha aqui está seguindo os fundos. Então, para que fazer uma linha, um desenho? Fique atento, certo? Nós não mudamos essa régua mais. Tá? Essa régua vai ficar aí agora. Nosso nível de satisfação está lá. Agora eu quero mais. Não tá. É isso que eu quero mais. Ainda não chegou na boleta? Não. Mas e o trade stop? Também não vamos mudar. Porque nós estamos positivo e nós queremos mais uma operação positiva. Então, se o nosso trade stop está sendo administrado nesse sentido aqui, nosso stop loss, nosso trade stop também vai manter por aqui, tá? Então, agora essa é a última operação do dia, independente de qualquer fator que a gente venha incorrer no final desse trade. Manteremos o trade stop igual lá, a boleta, e vamos começar a olhar o dólar, porque nós podemos interromper essa operação a qualquer instante, ou no stop loss, ou no trade stop. Então nós temos já que fazer a nossa leitura aqui. Pela nossa leitura, eu já tenho interesse nesse ponto ali, ó. Vou colocar não vou colocar objeto não, porque esse gráfico eu não vou mudar ele de tempo, por causa da que eu faço para mudar de tempo, para ficar mais tranquilo, é mudar o perfil aqui. Aí a gente tem uma outra situação, tá? Muda o perfil, aí nós estamos agora negociando em dólar, porém então temos que fazer a troca dessa boleta, só isso. Senão a gente vai lá para a boleta no índice. Como eu vou voltar lá no índice, eu não vou negociar dólar agora, então eu vou só fazer essa leitura do dólar aqui. Então o dólar está rompendo o fundo, nós não temos o desenho aqui porque está no outro gráfico, né? Aqui temos desenhos anteriores, então vamos retirar, vamos limpar aqui, já foi dar uma adiantada, vamos limpar. Bem, ali temos nosso famosa bola de cristal, deixar ela ali, rompeu o fundo. Vamos verificar lá nas nossas negociações como é que está andando, tá? Porque aqui nós podemos estudar. Lá está a operação aguardando, né? Nós temos aqui os fundos. Vamos olhar esse aqui, que nós começamos a olhar. Não vamos mudar o tempo gráfico dele, porque o nosso objetivo é só olhar. Aqui nós podemos colocar um objeto, que é
desse objeto aqui. Deixa eu ver. Segundo objeto horizontal está aqui, ó, num ponto negociável, né, para ficar mais fácil as visualizações. Aqui, lógico, zero, tá aí em dólar, como se diz no jargão. Chama a atenção dos senhores que essas operações são gravadas ao vivo para o meu estudo e o meu interesse. Para as minhas reações frente ao mercado, não deve ser utilizado em hipótese alguma como call em negociação em bolsa de valores ou em qualquer plano de avaliação que os senhores estejam utilizando, testando os seus conhecimentos. Para operar na Bolsa de Valores de São Paulo, procure um agente credenciado, procure uma corretora credenciada, negocie as suas convicções, não negocie com base em informações que você encontra na internet em canais que não tenham regulamentação da Bolsa de Valores de São Paulo. Esse canal é o meu canal de estudo para me tornar um operador de mercado e operador com certificado de negociação válido pela Bolsa. A minha intenção é gravar o meu plano de trade de 1 a 5 contratos, não com negociações não simultâneas, no mini dólar, no mini índice até 5K, uma operação virtual. Agradeço a atenção de vocês e chamo a atenção que, caso o meu plano de negócio seja atingido, a terceira operação, a quarta operação de hoje no índice seja estopada no valor máximo, não vou mais operar o índice, mas vou operar o dólar. Está muito próximo, ou seja, dentro da banda de Bollinger. O meu plano de trade não tem conseguido manter um stop loss que eu escape dessas negociações, por causa que as minhas entradas não estão corretas ainda, ou seja, elas têm que ser mais agudas, mais forte. E a saída também, nesse caso aqui, ó, houve um desenho, aí um desenho dizendo que você poderia ter saído aqui, porque você está no sentido contrário, tá? Por causa que esses níveis de negociação todos estavam abaixo de 25, então eu fui estopado, não vou mais negociar o índice. Vou mudar para o outro perfil que eu tinha mostrado antes, é um perfil que eu estava avaliando, o dólar. Então está aí o perfil. Esse ativo aqui é o único que eu coloco durante a negociação do dólar, para ter uma noção das bolsas americanas enquanto estou negociando o dólar, porque os operadores que operam no Brasil, com base na bolsa americana, utilizam essas referências de ações americanas. E a minha intenção é negociar o dólar com base nessas informações que podem aparecer, por causa que eles levam a reações dos operadores no sentido de que quem opera nesse nível de negociação usa esses mecanismos de proteção, que são os mercados futuros de índice de dólar, principalmente de dólar no caso dessas ações da Berkshire. Bem, vamos dar uma olhada aqui nas negociações das ações da Berkshire. Ela reflete muito uma crença de que o mercado americano está muito forte e ela segue uma empinada fantástica, né? Média de 50 acima, uma régua aqui dizendo que chegou no terceiro nível de satisfação. Vou mudar o time frame para o diário, está aí o diário, não precisa dizer mais nada, a 50 sempre rompendo a 200 apontada para cima. Então aqui nós estamos desde 21 de maio de 2020, vai completar 2 anos essa subida, tá ok? Não verifico nesse ponto de entrada qualquer interesse de venda, tá? Aqui, ó, tá a régua, a falha desse topo nessa cruz da morte aqui, ó, já foi estopada, tá aqui, ó, falhou o topo, veio a cruz da morte, que é 50 para 200, porém aqui deu uma realização fabulosa. Aqui nesse ponto de reversão, olha só que coisa fantástica, tá aí, ó, onde o preço permanece o mesmo, 180, 150, 188, entre o topo e o fundo, tá bom? Aqui o preço permanece o mesmo e ali você tem nível de satisfação, ok? Leitura simples e prática. Vamos ver a entrada da operação no dólar. Aqui vou voltar ela para o time frame, que eu gosto de deixar, que é o 15 minutos, tá? Então tá aí o 15 minutos, basicamente só as 7 barras anteriores, ou 8. Bem,
Fiquem atentos, essa boleta está aqui como ilustrativa, não tenho utilizado ela, não tenho feito estudo nesse sentido, mas ela está disponível. Bem, aqui a operação fez um novo fundo, como eu disse, nós erramos. Ainda bem que a ordem não foi executada, certo? O erro é humano, conversa muito, acaba falando coisa que não deve. Então tá aqui, vamos voltar o índice, tá lá, a ordem não foi executada, não tem ordem ali, tá? Beleza. Então é um erro que a plataforma não nos ajudou a errar. Ela não executou a ordem. Beleza. Vamos voltar lá na negociação do dólar e vamos ver o que nós vamos fazer no dólar novamente. Então tá aí. O dólar segue, nós vamos tirar essa boleta daqui, que era a primeira coisa que nós devíamos ter feito, e colocar essa boleta aqui, ó, e seguir o jogo, né? Editar essa boleta com nossos níveis de negociação. Isso teria que ter sido feito antes, assim que nós resolvemos negociar, ou quando nós começamos a fazer o estudo desse ativo, 14.500. Então tá lá, 5 pontos e meio, 14 pontos e meio. Tá? Vamos operar com um contrato. Bem, aqui temos um fundo que ainda não foi rompido, né? Então vamos colocar a nossa régua, primeiro aqui nesse tempo mais longo, do jeito que a gente já tinha dito ali, que é um fundo, dois topos, né? Estão aí os dois topos. Se, como eu tinha dito lá, o objeto que deveria ser colocado era esse aqui, está ali o 22,5 e o nível de satisfação está ali. Esse nível de satisfação pode ser um fading desse ponto, tá? Um fading de um ponto que é negociável, a retração, ou a retração reentrada aqui na venda, tá? O próximo nível de satisfação está lá. Os níveis de negociação do 15 minutos não foram atingidos. Aqui tem uma negociação muito bem forte, de 23 para 11, são 12 pontos em andamento, certo? Então nós chegamos no ponto de fade. A tendência qual que é? Ainda não passou o 40, mas está ali para passar o 40. Você vai entrar nessa tendência de 1 minuto por 40? Nós vamos entrar quando ela retrair, né? Se ela já deu sinal que ela vai. Então, se ela retrair aqui e falhar esses topos aqui, fizer a primeira retração aí de 4, 5, 6 pontos, aí que é a nossa entrada. Mas a média que atrai, ela está lá. Lembre-se que ela foi transpassada, voltou. Foi transpassada, voltou. Foi transpassada, não. Agora ela está com a direção. Então, a nossa entrada ali no 24, que era 0,24, que é muito aqui, ó, 22,5, certo? Ela foi deixada para trás. A gente estava negociando no índice. Não posso fazer duas negociações ao mesmo tempo, não tenho essa habilidade. Então, meus estudos permitem que eu faça uma operação de cada vez. Passou a entrada? Passou, não tem problema nenhum. Olha só que beleza, ó. Quando ele der esse pico aí e houver essa falha, é uma retração de entrada, né? Então, temos que ter paciência. Tá aí a ordem, do jeito que eu mencionei. Por que essa ordem foi colocada assim? Bem, esse nível 40, com essa quantidade de pontos que o dólar andou, ele tem uma característica muito marcante de fazer reversões. Então,
verificando aqui nesses momentos anteriores, essa própria barra reverteu forte, essa daqui veio lentamente, depois fez uma pequena reversão, essa quantidade de pontos se equivalem, né? Então nós vamos aguardar o 333 para o 262, que seria esse mesmo caso aqui. Se você olhar, olha, veio aqui, falhou, retraiu, chegou, beleza? Aqui ele veio, andou, quando ele rompeu, ele foi e pegou, né? Então chegou muito próximo do nível de satisfação lá que a gente estava aguardando. Se ele rompesse aqui, entrada no 100, romperia 1, 2, permanece o mesmo preço, tá aí, e chegaria na primeira, e aqui seria o gain, ou entraria revertido na segunda. Então dentro dessa variação aqui, ó, é uma sigmoide, né? Olha só, desceu, veio em cima e desceu. Então o produto dessas entradas e saídas tem que nos dar um resultado positivo. Aqui, o direcional, que é o direcional de baixo, e a diferença entre elas ainda não está acima do 25. Então essa é uma operação que para o dia, ou para formar um segundo pico aqui, ela nem começou ainda, tá? Mas para a especulação nós podemos utilizar esses dois níveis de satisfação, que é o retorno do 333 ao 262, beleza? Então está aí a barra que a gente está esperando, da retração. Nós não vamos mudar, porque com a leitura que nós tivemos ali, nós vamos deixar esses pontos de referência, porque como é a primeira operação, nós temos que ir dentro do nosso plano que estamos treinando. O Berkshire está caindo, o mercado americano no Brasil está sendo visto de uma forma vendedora, porque o dólar está sendo vendido. Então aqui tem a 50, o preço está acima de 50, permaneça-se na tendência, ou seja, comprado. Então quem tem reais e compra ações em dólar, está comprando dólar. Se elas estão caindo, sim, então vamos começar a comprar. Em determinado momento eles vão começar a comprar. Ah, mas está caindo, estão vendendo. Deixa vender, a sua ordem está aí, vamos chegar. Esses estudos são exclusivamente para avaliar a minha reação frente ao mercado, avaliar o meu conhecimento, não deve ser utilizado em momento algum como propostas de negociação, como chamada ou call. Utilize somente plataformas credenciadas e operadores credenciados da Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, para negociar através de mercados futuros de índice e mercado futuro de dólar, através de agentes credenciados. Não utilize informações no meu vídeo para avaliações ou negociações em bolsa de valores. Como nós temos um novo fundo, essa régua vai ser deslocada para o valor eminente dela, né, que é aqui, o valor correspondente dela aqui, e vou colocar uma outra régua com esses fundos, porque eu preciso já fazer a leitura dele, tá? Porque a minha ordem já está no meio do caminho. Então ela estava naquele nível 3, né? Aqui eu acho que ela está errada, porque ela tem que estar no mesmo nível, né? Ela está lá, então o nível é só colocar aqui o nível 3 sobre a ordem. Vou colocar para cá, que aí vocês... Tá aí. O nível 3 está sobre a ordem. Porém, aqui o nível 100, que é o fundo anterior, está um pouquinho acima. Então ele já retraiu 2 níveis aqui. Então nós podemos modificar isso aqui para um valor que tenha menos risco, em que nós possamos mensurar essa operação.
de forma rápida. Então, e assimilar os seus fatores de risco-retorno. Então aqui nós estamos no nível 100. Nesse caso aqui, ela vai dar uma 17,5 pontos, seria muito próximo do nosso gain. Então, vamos deixar ela aqui, tá? E no trade stop, assim que ela pegar, a gente reedita para 4,5 pontos, que é 1 ponto menos do que o nosso stop loss. Qual a importância de ter essa métrica? Porque aqui a gente tem um nível de satisfação para o stop loss. Se eu estopar cheio aqui, eu não posso fazer mais nenhuma operação. Se eu estopar 4,5 pontos, eu ainda tem mais 2 operações para fazer para atingir. Então aqui você faz, teoricamente, colocar as 3 laranjas no prato da sobremesa, só que elas ainda não estão descascadas. Você vai descascar uma, depois você descasca outra, depois você descasca a terceira. Aqui você pode estar com as 3 descascadas. Já estão aqui as 3 prontinhas, cotadas, pronto aí. Bateu, pegou, acabou. Bateu, subiu, deu o retorno que você quer. Então tá aí a relação. Risco, retorno. Ah, mas é 1 para 1. Sim, é uma operação, acertando uma, 100% de acerto. Estamos aguardando. Pau na máquina. Lembro, senhores, que essas operações são exclusivamente para meus estudos e para minhas reações frente ao mercado, para as minhas crenças e para meus estudos, para me tornar um operador de corretora ou de capital próprio. Atualmente faço somente operações virtuais, tanto mini índice e mini dólar, não opero simultaneamente os dois ativos, porém o meu plano de trade envolve de 1 a 5 contratos até 5K. Na semana, nós estamos no 12º dia hoje. Na semana passada tive 2 drawdown, chegou a 50% do valor do plano, devido às alavancagens que foram feitas na quarta e na quinta-feira, nos dias de notícias muito expectativas de mercado. As notícias de muita expectativa, ou seja, aquelas notícias que podem sacudir o mercado, são exatamente o ponto onde, caso a negociação esteja no sentido correto, a alavancagem vai te dar resultado. No meu caso, ela me deu 50% de drawdown e é isso que eu tenho que administrar. Não pode passar disso. Administre seu risco, aumente seus acertos e siga em frente. Gerenciamento de risco é gerenciar acertos e erros. Não me interessa quanto eu perdi numa operação, me interessa o conjunto das operações, quanto que vai sobrar no final. Administre seus riscos, administre suas convicções e seus estudos. Utilize somente essas informações para estudo. Não utilize essas informações para nenhum tipo de avaliação ou para negociação em bolsa de valores. Agradeço a atenção de vocês e peço que procurem um agente credenciado para operar na Bolsa de Valores de São Paulo. Bem, a ordem foi movimentada dessa maneira porque, como eu tenho a referência, a mínima como stop e a média como alvo, a entrada muda de lugar, formou-se um pivô, certo? Aqui tem uma situação em que, caso ele seja rompido, ele pode atingir os pontos que eu quero mais rapidamente. Então, nesse caso, nós temos 2 fundos, tá? Que aqui eu não vou colocar a régua, nós temos o fundo da mínima e o fundo que ele está formando aqui já nesses 3 minutos. Ó. Formou 1, 2, 3, apesar dele ainda estar uma curvatura, não tem uma sigmoide. Assim que ele formar a sigmoide, está aqui a curva que ele vem fazendo, o platô. Assim que ele formar a sigmoide, ele vai romper, está aí o desenho mais, vamos deixar somente as 7 barras, né? Ele vai romper e vai atrás da média. Ah, mas isso é uma causalidade, isso. Se vocês olharem o gráfico várias vezes, vocês vão ver que isso acontece. A questão é quantas vezes você vai acertar isso. E então você tem que operar isso para poder acertar isso.
Assim você estuda, assim você pratica, assim você cria convicções. Com criando convicções, você as mede e verifica se o seu resultado foi bom ou não. A sua maneira de reagir a esse tipo de situação permite que você avance no mercado. Permaneça no mercado e avance. Então tá aí os desenhos, né? Vamos colocar, toda vez que eu abro esse gráfico, o dobro do tamanho, isso me permite a colocar a régua. Então, como foi mencionado, está aqui um fundo mais baixo, vamos colocar a régua. Está aí a régua. Aqui é onde o preço permanece o mesmo, nós estamos entrando já. Ah, mas e esse 100 aqui que é posição muito boa? Ele tem que falhar aqui. Se ele falhar igual ele falhou nesse aqui, ó, tá vendo? O espetão que formou aqui, a sombra, aí ele ficou aqui até que ele rompeu. Se ele falhar dentro dessa métrica sem pegar aquela ordem, ou seja, aqui não ser no stop loss, nós vamos botar a ordem aqui no 100. Isso vocês podem ter certeza. Esses estudos servem, essas gravações servem para colaborar com meus estudos, com a minha formação de trade, de operador de capital próprio ou de corretora. Não use essas informações para planos de avaliação ou para negociar em dinheiro em corretora. Procure corretores credenciados e operadores credenciados. Essas informações são exclusivamente para os meus estudos. Estou gravando para medir a minha reação frente ao mercado ao vivo. Estou publicando imediatamente para que não haja dúvida quando foram gravadas. Bem, aqui operando esse ADX, forma-se um pico de 1 minuto, que é um pico muito significativo. Essa tendência aqui, ó, que era de queda, ela veio abaixo de 25, a de 8 está se manifestando, a positiva está se manifestando na linha 8. Então vamos àquele ponto em que a tendência, assim que ela reverter nessa divergência, nessa convergência para divergência, veja bem, a divergência, que no caso fez esse movimento, a convergência fez a lateral, e aqui novamente está tendo a convergência que pode levar à reversão, certo? Reversão por quê? Por causa dessa azul está subindo e o preço está caminhando. Bem, lá está a nossa ordem executada, o fundo do dia agora é um stop. No caso aqui, o fundo do dia está num stop que todo mundo fala, todo mundo sabe que vai stopar aí. Então aí 9 pontos. Então nós estamos com uma entrada dobrada, tá? Então é como se ele estivesse operando 2 contratos. Então o nosso risco está mais alto, mas a média está ali, ó. Nós queremos que ele bata na média. Se ele bater na média, é o suficiente para nós, tá? Nesse caso aqui, como o pelinho está ali no índice, bateu na média, encerra as gravações, obrigado. E vamos para a avaliação do gerenciamento de risco. Caso ele bater no stop, idem. Mas por que você não reduz esse stop aqui para o seu stop da plataforma? Ele precisa romper pelo menos um nível de satisfação. Ele não rompeu, ele está aqui, ó, ele está abaixo do 188, tá? Que é o 0,5. Assim que ele rompeu o 0,5, isso aqui volta para essas mínimas aqui, que no caso que seria o 100, tá? Coincide com o 100 aqui, que é o nosso gerenciamento de risco mínimo. Então, vamos fazer aqui, ó, daria uma conta, já seria menor do que o nosso gerenciamento do dia. Então, a tentativa de ele tocar lá, e se ele falhar e fizer a primeiro fade de 1 minuto para esse fundo, né? Ele chegou na retração máxima dele, a partir daí a briga é muito forte. Ele passando esse ponto aqui, eu não vou colocar ele como stop loss ainda. Já falei, ele tem que passar um nível de satisfação, que é o 188 na nossa barra lá, tá? Mas ele pode ser mudado para cá, assim que ele passar o 100. Tem isso, então olha lá, vai passar o 100? Tá passando. Não, ele não passou. Isso aqui reduziria nosso risco, tá? Ele tocou no 100? Não, ele tocou na grade, ali meu 100 está para cima da grade. Então, essa grade é uma grade aritmética da escala do preço, tá?
não é a grade de volatilidade como vocês conhecem aí em outros lugares. Bem, ele está caminhando para o stop loss. Se for assim, nós vamos estar negativado no plano de trade do dólar e vamos encerrar nossas operações. Essa é uma única operação em que o stop foi aumentado, como se fosse um gerenciamento de risco. Caso essa operação venha se virar para o lado positivo, aí, o nosso trabalho, nosso stop foi alcançado, nós não operamos de maneira adequada, a maneira que eu li o mercado, eu não consegui aproveitar esse ponto de uma forma adequada, eu aumentei o risco para a primeira operação e essa primeira operação foi estopada. Nesse ponto não foi negociado porque estavam negociando no índice. Verifiquem aí nos tempos anteriores aí do vídeo para os seus estudos. Lembre-se, essas operações são exclusivamente gravadas ao vivo para os meus estudos, para minhas convicções. Não utilize em forma alguma em plataforma de negociação para avaliação, teste de avaliação ou para negociação em dinheiro na Bolsa de Valores de Mercadoria de São Paulo ou na Bovespa. Agradeço a atenção do senhor e muito obrigado.